O método tradicional de avaliar a qualidade de água dos ecossistemas aquáticos é através de medições de parâmetros físico-químicos da água. No entanto, tais avaliações refletem apenas a concentração de poluentes no momento de amostragem e não de eventos passados. Com o objetivo de testar a aplicabilidade do uso de macroinvertebrados aquáticos como bioindicadores de qualidade de água do rio Mbeluzi, Dr. Samuel Jonas Taquano explica com detalhe o passo a passo do uso desta técnica num dos pontos que serviu de amostra para o presente trabalho. Dr. Taquano, o que são macroinvertebrados? Quais são as funções que exercem no ecossistema? Quando falamos de macroinvertebrados, nós estamos a olhar para um grupo de organismos visíveis a olho nu, quando nós vamos no rio, desde gastrópodas, como caracóis, moluscos e muitos grupos são basicamente os insetos. Então, esses organismos gostam de ficar abrigados dentro das pedras, da vegetação, são habitats apropriados para eles. Então, quando nós falamos de macroinvertebrados aquáticos, estamos a olhar este grupo todo de organismos que tem uma distribuição vasta, nós podemos encontrar em qualquer tipo de ambiente, e esses organismos dentro de um ecossistema aquático, neste caso o rio, desempenham função, primeiro, questão de dinâmica dos nutrientes, tem outra função, a questão de permitir o fluxo de energia dentro de um ecossistema, sem contar também a transformação da matéria orgânica. Apesar que, em parte, também, dependendo, porque existem três grupos, se nós classificarmos esses macroinvertebrados, aqueles que são muito sensíveis a qualquer tipo de perturbação que possa ocorrer dentro desse ecossistema, e aqueles que são tolerantes e aqueles que são resistentes. Então, apesar desta sensibilidade, é com base nessa tolerância em relação a diferentes níveis de impactos, diferentes níveis de poluição, tem sido usado com sucesso a nível mundial como indicadores para quantificar e responder diferentes níveis de poluição que acontecem nos ecossistemas. Está aqui a trazer aspectos novos. Bom, a minha questão é a seguinte: nós, quando fazemos a avaliação, existem vários parâmetros a serem seguidos. Gostava de saber do doutor qual é o parâmetro e os métodos que usou justamente neste trabalho. A primeira abordagem é que os parâmetros físico-químicos que são usados, temos uma legislação, um regulamento de 2004, que já regula os parâmetros físico-químicos como o pH, como os nitratos, nitrito, fosfato e outros, uma série de parâmetros físico-químicos que determina se a água é ou não para o consumo humano. Sem contar também de alguns parâmetros microbiológicos principais que é usado E. coli, Escherichia coli, também temos coliformes totais e coliformes fecais, os três parâmetros mais importantes. Esses parâmetros também nós usamos, porque no fim, para eu chegar a concluir que os macroinvertebrados são indicadores ou não, primeiro eu tinha que fazer os parâmetros básicos, físico-químicos e bacteriológicos. Depois eu tinha que já usar os índices, então indo já para a questão de macroinvertebrados, o método que foi usado, tentando aqui contextualizar como que surge esta questão de usar os bioindicadores. Durante décadas atrás, quando nós queríamos avaliar a saúde de um ecossistema, usávamos esses parâmetros tradicionais, que é físico-químico e biológico. No entanto, a partir de 1960, muitos países da Europa, muitos pesquisadores fizeram pesquisas e começaram a verificar que esses parâmetros tradicionais eram deficientes para aquilo que é a integridade de um ecossistema, que precisava de uma abordagem moderna, precisava de uma abordagem mais sistemática e mais abrangente. Foi daí que começou-se a usar os organismos aquáticos, os bioindicadores, que são realmente grupo de organismos, ou pode ser uma espécie, que tem uma certa tolerância em relação aos impactos que acontecem no ecossistema. Então, com base nisso, foi primeiro desenvolvido o primeiro índice, que é, na verdade, conhecido como Biological Monitoring Working Party, que é, na verdade, um índice britânico. No entanto, esse índice britânico, apesar de ser internacional,
ela não conseguia responder a demandas locais, porque nós temos uma distribuição, nós chamamos de ecorregiões, regiões ecológicas. Se nós olharmos, por exemplo, para a região da África Austral, é diferente em termos de ecologia, por exemplo, da Europa. Foi daí que foi desenvolvido um índice sul-africano, que é SASI, que é conhecido como South African System Score, que na verdade que é índice de pontuação sul-africano. Para este trabalho, foi usado este índice sul-africano versão 5, que é na verdade um protocolo de biomonitoramento acreditado já a nível internacional, que tem sido usado aqui na África Austral, como um protocolo que expressa como um parâmetro, um método, neste caso, de uso de macroinvertebrados para nós determinarmos um ecossistema. Dr. Samuel Jonas Taquano explica com detalhe o passo a passo do uso desta técnica num dos pontos que serviu de amostra para o presente trabalho. Este é o ponto 3 de amostragem, começando, o primeiro ponto foi a montante da barragem dos Pequenos Lubombos, e logo o segundo ponto foi a jusante, logo a seguir a barragem, e esse é o terceiro ponto, aqui conhecido como ponto de Mafuiane. Olhando para este local, esperaríamos encontrar 3 biótipos, no entanto, devido à tipologia da área, nós encontramos apenas 2 biótipos. O primeiro biótipo é a vegetação, o segundo biótipo são as pedras. Então, para cada tipo de biótipo, o protocolo de biomonitoramento tem suas próprias exigências, então nós tínhamos com uma rede entomológica, íamos arrastando ao longo da vegetação e depois esses organismos eram levados e colocados nos frascos. Íamos para o segundo biótipo, neste caso nas pedras, também fazíamos a agitação das pedras, então todo, neste caso numa posição perpendicular à corrente da água, permitindo que todos os organismos fluam para a rede e depois levávamos os mesmos organismos para os frascos para a posterior identificação. O segundo passo, então, foi levando os frascos, coletamos a água para o laboratório para a posterior análise físico-química. Os primeiros parâmetros, como temperatura, pH, foram feitos mesmo in situ no local, e os outros parâmetros, como nitrogênio, nitratos, amoníacos, foi feito no laboratório credenciado. Os resultados foram entre duvidoso a crítico. Deslocamos mais para um outro ponto no âmbito da coleta de evidências do trabalho levado a cabo pelo nosso entrevistado. A explicação veio nos seguintes termos. Neste ponto também, seguindo o protocolo de biomonitoramento de SASI, que é o Sistema de Pontuação Sul-Africano, tivemos aqui 2 biótipos apenas. Tivemos aqui biótipo da vegetação e biótipo da areia, porque aqui não tínhamos muitas pedras. Quanto aos resultados, não tivemos um resultado muito satisfatório, porque primeiro, em relação à biodiversidade desses macroinvertebrados, a biodiversidade era muito baixa, e por conta disso, no final, tivemos um índice com um valor, um score muito baixo, e como consequência, conclui-se que a qualidade ambiental ou qualidade da água é crítica, olhando para as diferentes categorias. Cada país, por exemplo, aqui na África, mesmo aqui na África Austral, cada país está a desenvolver seu próprio índice de acordo com as condições das espécies, distribuição que tem naquele país. No entanto, por exemplo, para Zimbábue ainda, mas para a Tanzânia já estão avançados, já estão desenvolvendo um índice biótico. Temos também na Zâmbia. Então, mas eles têm como referência a África do Sul, que é o SASI. Então, Moçambique, por exemplo, ainda estamos muito atrás. Por isso que primeiro, para nós desenvolvermos um índice próprio moçambicano, precisamos primeiro fazer a avaliação com base nos outros índices. Por exemplo, ao longo, quando nós olhamos para o protocolo de SASI, que é o índice da África do Sul, acabei constatando que tem lá algumas espécies, que famílias que são colocadas, que são típicas de ocorrência na África do Sul, mas que eu fui encontrar no Imbeluzi. Então, significa que, até certo ponto, para nós chegarmos ao ponto de nós criarmos o nosso próprio índice de macroinvertebrados moçambicano, precisamos fazer mais estudo e chegamos e quantificamos com várias pesquisas, com artigos publicados, aí sim podemos já quantificar e dizer que já temos nosso índice. Enfim, o índice de SASI concluiu que do estudo feito, a integridade ecológica, em termos da qualidade da água, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental, era de um estado crítico, olhando sobre todas as dimensões, tanto em termos de vista ecológico e tanto também em termos ambientais. Dr. Samuel Jonas Taquano é graduado pela Faculdade de Ciência da Universidade de Dormonhan e realizou o seu trabalho de campo sob o tema Aplicação de macroinvertebrados aquáticos como bioindicadores da avaliação de qualidade de água do rio Imbeluzi.